I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Então, boa tarde. Hoje nós vamos ter a nossa 7ª aula de Química Analítica e Instrumental. Vamos falar hoje sobre indicadores de ácido-base, sobre ionização e sobre a hidrólise salina. Deixa eu compartilhar, então, aqui a tela. Bom, antes de nós falarmos sobre a aula 7, vamos só relembrar a aula 6. Né? A aula 6, falamos sobre o equilíbrio iônico, sobre pH e POH, que é extremamente importante, né, para a área de alimentos. Aqui nós já temos a aula 6 gravada, né? E aqui a tarefa 6, que fala do equilíbrio iônico e do pH. Bom, do material, então, no equilíbrio iônico, é todo equilíbrio que, em solução, vai apresentar os íons presentes nessa solução. No equilíbrio ácido-básico, como já diz, né, vai ter um ácido que, em presença de água, vai formar um equilíbrio de ionização, sofre ionização. Só lembrando, né, ácido e base, segundo Arrhenius, ácido é aquele que libera íons H+, ou H3O+, e base é toda aquela substância que, em presença de água, libera OH-. Mas isso é uma visão muito restrita, porque ela vai estar somente voltada para substâncias dissolvidas em água. Não explica o comportamento de substâncias em outros solventes. Então, os cientistas Bronsted e Lowry, eles elaboraram um conceito que tem a ver com o próton, né, com o H+, onde eles dizem que eles viram que o H+, toda substância que perde o H+, vai ser considerada uma substância ácida, e toda substância que recebe esse H+, vai ser considerada uma substância básica. Então, veja só, por Arrhenius, o NH3 não seria uma base, mas com a teoria do Bronsted e Lowry, ele, por ter esse par de elétrons não ligantes, ele consegue ligar o hidrogênio perdido pelo ácido. Então, ele forma o íon NH4+, como demonstrado aqui, ó, NH3 mais água forma o íon NH4+, mais o OH-. Por que isso é tão importante? Porque, principalmente, para as substâncias que sofrem ionização, a gente vai conseguir calcular ou deduzir uma constante de ionização. Então, a substância molecular sofre ionização, ou seja, forma íons em solução, e isso é um equilíbrio. Então, a gente consegue, através desse equilíbrio, encontrar a constante de equilíbrio, que é a constante de produtos, que são os íons formados, sobre a concentração da molécula que gerou esses íons. Da mesma forma, para entrar no equilíbrio, precisa que as velocidades diretas, ou seja, aquelas velocidades em que a molécula se separa em íons, seja igual à velocidade inversa, a que os íons restauram a molécula. Se for um ácido, nós calculamos uma constante de ionização do ácido. Por exemplo, aqui, né, o HCN, né, que em solução aquosa libera o H+, e o CN-. Então, a constante do ácido é a concentração dos íons que ele forma sobre a concentração da molécula. Quanto mais forte a constante, mais forte é a substância. Quer dizer o quê? Mais
ionizada vai estar a substância. Quanto menor a constante, menos ionizado vai estar a substância. Existem substâncias, ou ácidas ou básicas, que têm mais do que um hidrogênio ionizável. Então, isso acontece em etapas. A constante do ácido será a multiplicação dessas etapas, das constantes dessas etapas. E base são aquelas substâncias que, em presença de água, liberam OH-. Então, gerou os íons e embaixo está a molécula, que é o caso do hidróxido de amônio, né, que ela é uma base molecular. Falamos também do grau de ionização. O que é o grau de ionização? Quantos por cento essa substância está ionizada. Então, se eu falo que uma substância tem um grau de ionização de 5%, quer dizer que 5% das moléculas sofrem ionização. As outras 95% ficam no estágio de molécula, na forma molecular. Falamos também que eu posso calcular a constante através da molaridade vezes o alfa, né, através aqui das fórmulas. Se for com um grau de ionização alto, eu tenho que usar essa primeira aqui. Se for com um grau de ionização baixo, eu tenho que usar só a molaridade vezes o alfa. Bom, por que isso é importante? Por causa da água. A água é uma substância molecular. E ela sofre autoionização. Ou seja, uma dessas das moléculas pode, aqui no caso demonstrando, né, duas moléculas, uma sofre ionização, ou seja, uma doa um próton para a outra, a que doa é um ácido, e a que recebe se torna uma base. É uma base de bronze em louro. E ele vai gerar o íon H3O+, e o íon OH-, que a gente costuma simplificar, né, como H+, e OH-. Por que isso é importante? Porque daí a gente tira uma constante, Kw, constante de ionização da água. O Kw vai ser só em função desses íons gerados. A cada 1 litro de água pura, a 25 graus, 10 na menos 7 mol por litro, né, mols, né, de água, sofre ionização, 10 na menos 7, é baixo. Então, por isso, nós temos que Kw é a multiplicação desses íons que vai dar o que a gente chama de 10 a menos 14. Esse 10 a menos 14, depois a gente vai ver que tirando o log, ele vai dar 14. Ou seja, importante, porque a gente vai ver que quando a gente calcular o pH e pOH, ele tem que dar 14. Para água pura, as concentrações a 25 graus Celsius de H+, e de OH- é 10 a menos 7, como eu acabei de falar. Nesse ponto, 10 a menos 7, a gente diz que a água é neutra. Agora, se a concentração de H+ for maior do que a de OH-, ou seja, maior que 10 a menos 7, a solução vai ser ácida. E se a concentração de H+ for menor que 10 a menos 7, e por consequência de OH- for maior que 10 a menos 7, nós vamos ter uma solução básica. Um cientista chamado Sorensen, né, um dinamarquês, ele pegou e tirou o log dessas soluções, porque elas são muito baixas, esses valores. E ele instituiu o que a gente chama de potencial de hidrogênio. Certo. Quando a gente fala de pH e pOH, que é o potencial de hidrogênio de hidroxila, a gente está falando justamente daquelas soluções ácidas ou básicas, né? Porque quando ela for neutra, o pH e pOH tem que ser igual. pH menor que 7 vai dar um pOH maior que 7. Então, pH menor que 7 é ácido. pH maior que 7 é básico. Nós temos uma escala de pH e pOH e mostra que eles são sempre, a soma dos dois tem que dar sempre 14. Então, isso a gente viu lá na nossa aula 6.
A soma dos dois tem que dar sempre 14. Então, se pH é 1, o pOH é 13. Se o pH é 12, o pOH é 2. Porque a soma sempre vai dar 14. Tá? 7. Neutro, pH abaixo de 7, ácido, pH acima de 7, básico. Para não haver muita confusão, geralmente a escala de pH é a mais utilizada. Tá? Mas toda solução tem, se é aquosa, tem íon H+, e tem íon OH-. Tranquilo? E lá na nossa aula 6, nós também colocamos alguns exemplos. Colocamos alguns exemplos de cálculos. Na tarefa, né, eu pedi uma tarefa um pouco mista, assim, né? Uma parte tem que fazer uma consulta e uma parte você tem que... Só tem um cálculo, mais ou menos. Aqui que eu dei um cálculo, um valor de pH para você calcular o pOH. Já vamos ver ali na tarefa, tá? Deixa eu voltar para a tarefa. Aqui, ó, a tarefa, primeiro você vai pesquisar qual a importância do pH no processamento de alimentos. O segundo, ó, eu dei aqui, ó, se um moço de uva apresenta pH igual a 3,7, qual será a concentração de íons H+? Deixa eu tirar aqui. Qual será a concentração dos íons H+? Já vou te dar um exemplo para você entender. Cite 3 alimentos e indique qual a característica deles, quanto à acidez ou basicidade. A data para entrega é hoje, né? Algum problema para entregar hoje, Amanda? Ou prorrogo ela mais uns dias, até domingo, por exemplo? O que você acha? Tranquilo? Certo, vamos tirar a dúvida da 2. Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui um PowerPoint que fica melhor. Vejam só. Coisas importantes que a gente precisa saber. Primeiro, deixa eu botar maior aqui, que pH mais pOH tem que dar sempre 14. Certo? Isso é muito importante. Segundo, pH é igual menos o log de H+, a concentração de H+. Isso é importantíssimo. Tá? Agora, se eu tenho H+, né? Desculpa, tenho pH e quero saber o H+, a gente faz o inverso. O inverso do log é a base 10. 10 elevado na menos, aí você coloca o valor do pH. Aí você coloca esse valor ali. Tá? Então, vou deixar aqui no cantinho só para a gente poder utilizar. Vamos pensar o seguinte. Digamos que eu tenho que o pH de uma solução é 10. Como é que eu vou saber a concentração de H+? Eu vou simplesmente botar aqui, ó, 10 elevado a menos 10. Se nós tivermos, por exemplo, vou botar aqui, se nós tivermos
valores quebrados, como tem lá o exemplo, né? Digamos, tenho ali 7,5. Você vai colocar aqui também, ó, 7,5. Você vai colocar da mesma forma. Claro, só para saber realmente qual é o valor, você pode deixar assim, tá? Mas se você quiser saber, pode usar na calculadora. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, se você pegar a calculadora, a gente vai estar no expoente. Aqui. Ó, 10. Vamos ver ali. 10. 10 elevado a 10 deixa eu botar aqui. 7,5. Deu mais e menos. Aí sim, 10 elevado a 5. Então, quanto que vai ser? 3,16 vezes 10 na menos 8. Entendeu? Isso que você vai escrever. Entendeu? Se você quiser calcular, senão você pode deixar assim também, tá correto. O ideal é a gente colocar na forma decimal, né? Pode colocar duas casas, tá? Duas casas após a vírgula, 3,16 vezes 10 na menos 8, tá? É dessa forma que a gente geralmente trabalha. Ok? Então, é isso para fazer na tarefa ali na 2. Beleza. Então, vamos voltar lá para nossa... Tranquilo para fazer, para entregar hoje, ou precisamos prorrogar? Ok. Certo. Então, agora, nós vamos falar da nossa aula 7. Ok. Na nossa aula 7, nós vamos falar sobre os indicadores de pH, indicador ácido-base, e da hidrólise. Olha só, nessa parte, tá? Então, nesse nosso livro, a gente vai falar dos indicadores de pH, da parte de ionização e da hidrólise salina. Começando com os indicadores, indicador ácido-base é toda substância natural ou sintética que possui capacidade de mudar de cor devido a uma alteração interna, né? Em meio ácido ela tem uma estrutura, em meio básico ela tem outra. Então ela consegue, por causa dessa mudança de pH, mudar a sua estrutura e muda a cor. Essas substâncias são tidas como ácidos fracos ou bases fracas, tá? Então tem indicador ácido, tem indicador básico também. Qual é a diferença? É que um tem mais ação em meio neutro e ácido, o outro tem ação em meio básico, né? Mas vamos relembrar, então, o que a gente acabou de falar, né? Do pH. A água sofre a autoionização, ó. Ela consegue fazer isso. Então, através da água, a gente tira a constante de ionização da água. É o Kw, que é 10 a menos 14 a 25 graus. Então, se a gente tirar o log desses lados, ó, a gente vai chegar a essa expressão aqui, pH mais pOH é igual a 14. Isso é importantíssimo. Na escala de pH e pOH, ó, pode ver que elas são, a soma tem que dar sempre 14. Então, se o pH é 0, pOH é 14. Se o pH é 1, pOH é 13, e assim por diante. A mais utilizada é a escala de pH. Então, 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Por que isso é tão importante? Porque muitas das reações
nos organismos vivos, está condicionada a uma faixa de pH. Por exemplo, o sangue. Nosso sangue ele tem uma faixa de pH que é muito estrita. Não pode subir muito em casas decimais. Se subir 2 pontos decimais para cima ou para baixo, já pode começar a causar problemas. Então, o sangue tem um rol de substâncias no plasma que mantém o pH naquela faixa em que o sangue consegue transportar o oxigênio para as células e depois o gás carbônico para o pulmão. Tá? Então, por isso que o sangue ele age nessa faixa de pH. Aqui tem um exemplo ó, de várias substâncias em meio ácido. Água destilada, neutra, 7 de pH. O sangue também está nessa faixa, 7 alguma coisa, 7,3, 7,4, 7,5. O leite, 6. Café, 5, em torno de 5. Né? Tomate, 4. Refrigerante, seja ele qual for, a base de cola ou não, 3. Limão, 2. Solução de ácido forte, seja ele qual for, vai estar entre 1 e 0. Tá? Já substâncias ditas básicas, tintura de cabelo, está na faixa de 8. Leite de magnésia, faixa de 10. Aliás, o sangue está quase no 8. Tintura de cabelo, 9. Leite de magnésia, 10. Solução de amoníaco, 11. Solução de amoníaco, uso farmacêutico, 12. Produto de limpa-forno, 13. E solução básica forte, extremamente forte, 14. Então, só para a gente ter noção de como a gente vai encontrar dessas substâncias, né? Então, o que o indicador ele vai fazer? O indicador, quando a gente coloca uma solução aquosa de qualquer substância e coloca o indicador, ele vai ter a capacidade de mudar de cor em meio ácido, ou se mudar, né, o pH, ele vai para uma outra cor. Então, veja, o indicador ele vai ter um equilíbrio. Esse equilíbrio depende do ácido ou da base. Então, veja só, aqui, ó, um indicador ácido, ele tem uma cor A, né, quando eu colocar ele junto com a água. Ele vai dissociar, formar um equilíbrio, liberando hidrogênio, né, o H+, e uma base conjugada, que vai dar a cor B. Se eu for pegar uma solução dessa e colocar ácido, for gotejando ácido, vai aumentar a concentração de H+. Se aumenta a concentração de um lado, ele tem que deslocar o equilíbrio para o outro. Ele fica, então, da cor A. Agora, se eu não colocar ácido, mas colocar base, a base vai consumir o H3O+, porque vai neutralizar. À medida que vai neutralizando, vai chegar um momento que vai sobressair hidróxido. Então, o equilíbrio desloca para a base conjugada, que vai ter a cor B. Então, isso é de forma bem ilustrativa e genérica, né, para a gente falar sobre isso. Cada indicador ele tem uma faixa, que a gente diz de viragem. Essa faixa de viragem é o pH que controla. Então, veja aqui, ó, um dos mais comuns é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela vai ter, em meio ácido, ela vai ser incolor, e em meio ácido, em meio básico, ela vai ter uma cor rosa, intensa. Alguns chamam de rosa, outros chamam de fúcsia, chamam de magenta, né? Então, olha só, no meio ácido, ela vai ter essa estrutura. Então, vejam que ela está ligada aqui, ó, né? Formando um anel. Quando a gente coloca em meio básico, tem mais base do que, mais íons OH- do que H+, ele já muda a estrutura e ele forma essa substância que vai dar cor rosa à solução. Então, aqui um exemplo. O pH, até o pH 7, ele vai ser incolor. Mas, a partir do momento que ele passa do 7, ele já vai automaticamente formar essa cor rosa bem clarinha, e depois, à medida que vai aumentando a concentração de OH-, ele vai
para esse rosa mais intenso. Isso é a fenolftaleína, tá? Já no alaranjado de metila, é um indicador que a faixa de viragem dele é entre 3,1 e 4,4. Olha só, não é entre o 7 e o 9, como é o caso da fenolftaleína. Então, no meio ácido, aqui abaixo de 3,1, ele vai estar ali no vermelho. Acima de 3,1, até acima de 4,4, né, ele vai estar no amarelo, que é o meio básico para ele. Então, vejam, é uma faixa de pH. Né? E tem um outro também muito utilizado, que é o azul de bromotimol. É uma outra substância, vejam que muda a sua estrutura conforme a adição de OH- ou OH+, que abaixo de 6, ele vai ser amarelo, abaixo de 7,6, acima de 7,6 ele vai ser azul. O 7, coincidiu aqui bem o meio, né? O 7, ele vai dar uma coloração verde. Por quê? Porque é justamente a metade do amarelo com o azul. É justamente o meio do ponto de viragem. Então, mas, veja, então a gente pode traçar aqui, o verde é o neutro, o que tiver tonalidade amarela vai ser ácido, e o que tiver azul, né, vai ser básico. Além dessas substâncias, olha, eu só falei 3, tá? Mas nós temos inúmeras. Além dessas 3 substâncias, nós também temos, por questão de praticidade, né, o que a gente chama de papel indicador, que é um indicador universal, que ele tem uma escala, ele indica através dessa escala qual é o valor do pH. Geralmente vai de 0 a 7 de um lado e de 7 a 14 do outro. Onde a pessoa pega e coloca, mergulha ele na solução, e conforme a tonalidade, ele confere ali na caixinha, ele consegue identificar se a solução é neutra, ácida ou básica. Tá? Claro, e também temos um equipamento chamado pH-gâmetro, né? Que dele já é mais sensível, ele tem um controle, inclusive, de temperatura para poder fazer a conversão, em que esse instrumento, quando a gente coloca daí o eletrodo dele, né, o sensor dele dentro da solução que eu quero analisar, ele vai dar o valor do pH até com 2 casas após a vírgula. Então, esse papel pH, ele só vai te dizer se está na faixa do 7, se está na faixa do 6, se está na faixa do 5, do 14, do 0. Ele não vai te dar valores precisos. Já o instrumento, ele, claro que ele vai te dar valores mais precisos, né, conforme a precisão do sensor. Aqui, ó, nós temos, então, uma tabelinha com o tipo de indicador, aqui na primeira tabelinha, a zona de viragem, essa zona de viragem é conforme o pH, veja que nós temos extremamente ácido, que é o caso do azul de timol, que vai do vermelho para o amarelo, como também temos extremamente básicos, que é o timol-fenolftaleína, que é lá na faixa básica, né, do 9,3 ao 10,5. Aqui, ó, ele já mencionando as cores. Então, veja, não temos só um, nós temos vários. Os mais comuns, fenolftaleína, o azul de bromotimol, o amarelo de metileno, né, o amarelo de metil, ou de metila, o alaranjado, desculpe, o alaranjado de metila, mas temos vários outros, tá? Então, aqui, para ilustrar bem. Bom, um outro fator que também é importante, principalmente porque a gente trabalha com as soluções, vai dissolver substâncias dentro de água, né, é a questão da ionização. Que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes se confundem as substâncias. Nós temos substâncias iônicas e temos substâncias moleculares. Tá? Bom, só para relembrar, os átomos no estado fundamental são neutros, isso quer dizer, tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Mas, quando ele ganha ou perde elétrons, ele se transforma em cátions, quando ele perde elétrons, ou ânions, quando ele ganha elétrons. Essa mesma
essa mesma característica também pode acontecer com os grupos de átomos ou moléculas, tá? Então, deixa bem claro que quando nós temos uma substância molecular e a gente mistura ela com água e gera íons, ela sofre ionização. Ou seja, a molécula reage com a água, ou por influência da água, e gera íons. Então, sofreu ionização. Mas, tem aquelas substâncias ditas iônicas. Quais são os compostos iônicos? Os hidróxidos, os sais, né, óxidos, alguns óxidos, eles são compostos iônicos. Então, quando a gente coloca na água, a água promove a dissociação eletrolítica, a dissociação, a separação do íon positivo do íon negativo. Já tem os íons. Nas moléculas, não. Quando eu coloco molécula em água, pode sofrer dois fenômenos. A ionização, quando gera os íons, íon positivo e negativo, ou simplesmente uma solução molecular. É o caso daquelas moléculas que não sofrem ionização, como os açúcares, como os lipídios, tá? São substâncias que não vão sofrer essa ionização. Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, o HCl, né? O ácido clorídrico. Quando a gente coloca na água, ele libera o H+, para a água, formando H3O+, liberando o Cl-. Mas é uma molécula, então ele está sofrendo uma ionização. Isso é muito importante, porque a gente saber discernir quem é íon, quem é iônico, quem é molecular, porque o molecular sofre ionização. Por quê? Isso nos remete ao que a gente chama de hidrólise salina. Os sais são iônicos. Os sais, eles sofrem ionização. Desculpe, os sais sofrem dissociação iônica, porque já tem os íons. Só que alguns sais, quando se misturam com água, e eles sofrem a dissociação, dependendo do tipo de íon que ele tiver, pode gerar uma hidrólise. Pode reagir com os íons da água. E aí gerar substâncias moleculares. Então, ó, todo sal que tiver um ânion que vem de um ácido fraco, ele vai apresentar um caráter básico, porque ele vai pegar o íon H+ da água e vai liberar o H-. Enquanto que os cátions, que vêm de bases fracas, eles se unem com o OH- da água e libera H+, então ele vai apresentar um caráter ácido. Então, nós temos 4 comportamentos. Sais que vêm de um ácido forte, uma base forte, que daí já é um exemplo é o NaCl. Sais que derivam de ácido fraco e base forte, um exemplo é o acetato de sódio. Sais derivados de ácido forte e base fraca, cloreto de amônio. E os sais que vêm de um ácido fraco e de uma base fraca. Então, isso a gente tem que entender. Por quê? Porque quando vem de ácido base forte, ele não sofre hidrólise. Então, se a água é pura, se a água é destilada, e eu colocar um sal, por exemplo, o NaCl, o pH vai ser 7, não vai alterar. Por quê? Porque eles não sofrem hidrólise, porque esses íons gerados vão ficar na forma, por exemplo, NaCl, né, Na+, e Cl-. Agora, se o sal, né, ele veio de um ácido fraco, o ânion desse ácido fraco vai reagir com a água e vai liberar a hidroxila. Então, ele vai ter um caráter básico. A solução final vai ter um caráter básico. O terceiro é quando a base, né, o sal, ele vem de um ácido forte e uma base fraca. O exemplo é o NH4, que vem de uma base fraca. Então, o que ele vai fazer? Que é a amônia, no caso, né? Ele vai reagir, com a água e vai liberar o H+. Se libera H+, ele tem um caráter ácido. E quando
os dois íons vêm de um ácido fraco ou de uma base fraca, os dois reagem com os íons da água. Se eles tiverem a mesma constante de hidrólise, ou mesmo o constante da base e o constante do ácido, eles vão ser neutros. Agora, se for diferente, vai depender dessas constantes. Porque se quem tiver a maior constante vai indicar se vai ser ácido ou se vai ser básico. Se a constante do ácido for maior que a constante da base, a solução é ligeiramente ácida. Se a constante do ácido for maior do que da base, vai ser ligeiramente básica. E aqui daí tem um resumo. Ó. Se o sal, né, veio de um ácido forte e uma base fraca, a solução é ácida. Se o sal veio de um ácido fraco e uma base forte, básica. Se veio de um ácido fraco ou de uma base fraca, depende do Ka e do Kb. Maior Ka, ácido, ligeiramente ácido. Maior Kb, ligeiramente básico. E se o sal veio de um ácido forte e uma base forte, ela vai ser neutra. Aqui, inclusive, foi colocada essa aula do professor Marx justamente para explicar bem isso, deixar marcar bem essa parte de hidrólise, né? E eu coloquei aqui uns lembretes, principalmente. O que é um ácido, né? Ácido é aquele que libera H+. Então, ácidos inorgânicos. Como é que eu vou saber a força? Quem é forte, quem é fraco? Os ácidos podem ser divididos em hidrácidos, para os inorgânicos, né? E oxiácidos. O que quer dizer isso? Os hidrácidos não têm oxigênio. Então, só tem 3 fortes nesse grupo. HCl, HBr e o HI. Os outros todos vão ser fracos. Oxiácido. Oxiácido é quando tem oxigênio. Então, eu tenho que fazer uma conta. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der 0 e 1, eles são fracos. Se der 2 ou 3, eles são fortes. Então, veja aqui, ó, aqui tem 4 exemplos. Vejam, quando deu 0, ácido fraco. 1, moderado, podemos considerar como fraco. Se der 2 ou 3, já vão ser fortes. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui, ó. E as bases? As bases só vão ser fortes da família 1A e da 2A, com exceção do magnésio. Então, esses são os hidróxidos fortes. Os demais são fracos. Uma outra observação. Quando eu falo de ácido orgânico são todos fracos, tá? Quem que são os ácidos orgânicos? Aqueles que têm carboxila, ácido acético, ácido propiônico, né? E assim por diante. Aqui só um exemplo para a gente entender, ó. Sal é sempre um derivado da reação de uma base com um ácido. Gera o sal e água. Então, eu peguei aqui 2 exemplos. Ó. Aliás, 3 exemplos. KNO3. O K, ele veio da base KOH. O K é da família 1A, então ele veio de uma base forte. O NO3 vem do HNO3, que é um ácido forte, 3 menos 1, 2. Então, ele é um ácido forte. Como os dois vieram de base e ácido forte, eles não sofrem hidrólise. Então, com água, se está dissolvido em água pura, o pH vai ser neutro. O NaCN, né? O Na vem do hidróxido de sódio e o CN vem do ácido cianídrico, o HCN. O NaOH é uma base forte. O HCN é um ácido fraco. Então, se ele veio do ácido fraco, olha só, ele vai reagir com a água, restaurando o ácido, e vai liberar OH-. Se ele libera OH-, a solução final vai ser básica. Um outro exemplo, o HNO3. A prata não é da família 1A, não é da família 2A, então veio do hidróxido fraco. Enquanto que o NO3, a gente já viu, ele veio do ácido forte. Então, é a base que vai reagir o cátion, né, que vai reagir com a água, formando a base e vai liberar H+. Então, quer dizer que a solução final vai ser ácida.
Isso é muito importante, principalmente para algumas reações, como determinação de açúcares, em que se utiliza um sal que é o sulfato de cobre, e o cobre, ele vem de uma base fraca. Então, ele vai promover certas reações, tá? E que daí nos dá a possibilidade de determinar a quantidade de açúcares redutores. Então, eu peço que você olhe com atenção aquela aula do professor Marx, né? Leiam com atenção o nosso material, porque nessa atividade, nesse estudo, nós vamos cobrar através 7 aqui, de um questionário de 10 questões. Então, está mais voltado para a questão dos indicadores, tá? Mas eu peço que vocês também observem a questão da hidrólise, a questão do que é ácido, do que é base, né? E aqui tem dois materiais, um falando sobre a hidrólise salina e outros falando das medidas de acidez, onde se usa os indicadores, para um material complementar. Certo, Amanda? Alguma dúvida, Amanda? Amanda, as notas já da primeira avaliação, certo? As notas da primeira avaliação, que são das 5 primeiras tarefas, né? Lembra que eu falei, a soma das 5 primeiras tarefas da avaliação 1 da nossa disciplina. Já está lá no SIGA-A, tá? Então, se tiver com nota abaixo de 6, tem que fazer recuperação. Se tiver com nota acima de 6, não há necessidade, tá certo? Então, eu peço que você dê uma olhadinha lá e veja como é que está a sua situação. A partir da atividade 6 até a atividade 10, vai compor a nota da avaliação 2, tá? E a avaliação 3 só quando a gente retornar no presencial, que daí nós vamos ter a avaliação 3, que é a parte de laboratório. Certo? Alguma dúvida? Então, eu agradeço, né? E espero que você entre no sistema, né? Vejam, leia os materiais e para poder fazer daí a atividade, né, da tarefa 7. Tá certo? Então, eu agradeço e até a próxima semana. Tchau, tchau.